Boa noite a todos. Nós estamos dando continuidade à nossa sequência de lives temáticas dentro dessa segunda jornada de lives temáticas dentro do edital UFAL Conectada. Agradecendo à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia, ao Grupo Que Ciência, que é um grupo de pesquisa em ensino e extensão em Química, e à Pró-Reitoria de Extensão, devido ao edital UFAL Conectada. Agradecendo a presença de todos os professores que nos acompanham também, e ao público que vem para a gente trocar ideias e compartilhar conhecimento. Para quem nos acompanha, sabe que o objetivo da jornada de lives temáticas é justamente a gente transformar o conhecimento científico em um conhecimento mais acessível a toda a comunidade. Então, a plataforma, o Instagram, esse meio de rede social, ele foi escolhido para que a gente pudesse compartilhar o nosso conhecimento e deixá-lo acessível, já que o Instagram, ele é uma rede social disponível para todos os públicos, de todas as culturas, de todos os níveis sociais. Então aqui é um ambiente aberto, a ideia é que todo mundo possa conversar, fazer perguntas, de todo tipo de pergunta pode ser feito para o professor que está explicando e comentando sobre o seu trabalho de pesquisa. A gente quer mostrar e defender também que a nossa universidade, não só a Universidade Federal de Alagoas, mas todas as universidades fazem pesquisa de grande importância e de grande utilidade para a sociedade, para toda a comunidade. E pesquisas das mais diversas possíveis. A gente teve aqui discussões sobre biocombustíveis, sobre nanotecnologia, sobre impactos ambientais. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre analogia arte e poesia no ensino de química. Nós vamos conversar hoje com o professor doutor Wilmo Ernesto. Eu vou fazer a leitura do currículo do professor Wilmo enquanto ele não entra. Não sei se o Wilmo já entrou. Se você já entrou, Wilmo, pode falar um oi para mim, para que eu já veja que você está aqui já online. Enquanto eu aguardo você entrar aqui na nossa live, eu vou fazer a leitura do seu currículo para que o pessoal possa ter um conhecimento da sua trajetória acadêmica. O professor Wilmo, ele é bacharel e licenciado em Química, e mestre em Biotecnologia pelo Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Araraquara. É mestre em Educação, área de Metodologia de Ensino pela Universidade Federal de São Carlos e doutor em Química, com tese em Educação Química pelo Instituto de Química da Unesp. De 2008 a 2012, ele foi professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, onde atuou como coordenador de área e coordenador institucional do PIBID. Atualmente é professor da Universidade Federal de Alagoas, no curso de licenciatura em Química do campus Arapiraca e nos programas de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, o PPG-Sim-UFAL, e Educação, PPGE, atuando desde janeiro de 2017 como tutor do PET Química e desde maio de 2008 como coordenador do PPG-Sim. Colabora ainda com o programa de pós-graduação em Educação da UNIR, como docente e editor assistente do periódico Educa, revista multidisciplinar em educação. Exerceu a função de coordenador institucional PIBID-UFAL de maio de 2013 a julho de 2016. Sua principal área de investigação está direcionada à educação em ciências, química e divulgação científica, atuando principalmente na formação de professores e no desenvolvimento e avaliação de materiais e práticas didático-pedagógicas. Ou seja, um professor excelente, de um currículo bastante preenchido e renomado. Eu vou convidar aqui o professor Wilmo para estar conosco. Boa noite, professor. Boa noite, Monique. Tudo bom? Tudo bom. Como está em período de isolamento social? Bom, não é algo que a gente está habituado, mas vamos indo, né? A gente tem a vantagem de morar num lugar que já não tem muita aglomeração por aqui, mas enfim, eu preferia estar dando aula. Tô com saudade já das minhas aulas, mas tudo bem, vamos lá, né? Sim, é verdade, professor. Professor, eu fiz a leitura do seu currículo, mas gostaria que o pessoal conhecesse você um pouco mais informalmente, que você falasse um pouco da sua trajetória como professor e da importância da sua ação nessa questão da área de ensino. Como foi que você chegou nela?
Bom, essa história é um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumi-la aí um pouco. Porque eu tive um percurso não muito habitual, né? Por exemplo, eu fiz 2 mestrados. Mas, assim, assumindo uma ideia bem freiriana, a gente costuma dizer que nós não somos, né? Nós estamos sendo. E antes de ser pesquisador, para ser pesquisador eu sou professor, e para ser professor eu sou químico, para ser químico eu fui estudante de química. Então eu comecei minha graduação em química na Unesp, né, na Universidade Estadual Paulista, em Araraquara, interior do estado de São Paulo, no ano de 2000, no curso de bacharelado. E com a ideia bem evidente assim, de querer ir para a indústria. Só que quando, no meu segundo ano de graduação, havia um cursinho popular, um cursinho para estudantes carentes, que aliás eu tinha sido aluno desse cursinho. Ele é um curso como tem na UFAL, né, o Conexões e Saberes, esse curso era bem Sim. tradicional lá. E no ano de 2002, 2001, ele estava expandindo para a cidade de Araraquara. E eu acabei me tornando, né, tornando entre aspas, fui selecionado para ser professor de física desse cursinho. Então, apesar de estar no curso de bacharelado, professor de física, e eu comecei a fazer algumas disciplinas do curso de licenciatura, que era um curso noturno, mas a grande questão foi que eu percebi que meus alunos não entendiam física, não entendiam as aulas, e aí eu comecei a estudar a respeito. Fui ler, comecei a ter acesso aos artigos da área de ensino, conheci alguns periódicos, terminei minha graduação, prestei o vestibular para a licenciatura, né, tinha que fazer outro vestibular, que era um curso diferente, e fui fazer o mestrado em biotecnologia. Só que eu mantive esses estudos na área de ensino, continuei estudando. Quando eu estava próximo de finalizar o mestrado em biotecnologia, eu decidi então fazer um outro mestrado em educação, porque era a área que me atraía. Eu continuei trabalhando em escolas particulares, em vários cursinhos, e foi nesse processo que eu decidi então, bom, eu vou fazer um outro mestrado em educação, porque eu não queria fazer um doutorado na época, e foi quando eu fui estudar na UFSCar, fazer esse curso de mestrado em educação, e aí fui me aprofundando na área de ensino. Eu terminei esse mestrado e voltei, e aí sim, com a ideia de fazer o doutorado. Sempre me atraía a ideia de ser pesquisador e ser professor ao mesmo tempo. E aí a universidade era o espaço onde nós teríamos as melhores condições financeiras e de condições de trabalho para isso. Entrei no doutorado em Química, isso em 2008, e logo no início do meu doutorado saiu o concurso para a área de ensino de Química na Universidade Federal de Rondônia. E aí eu acabei fazendo esse concurso e passei. Minha tese, de início, não era em ensino, era para trabalhar com biorremediação, usando algas, biossoluções de metais, enfim. Como eu passei nesse concurso para a área de ensino, eu acabei mudando o tema da tese também, e acabei desenvolvendo a tese sobre leitura e formação de professores. E aí foi nesse contexto que eu fui me tornando pesquisador e professor universitário, e estamos aí aprendendo até hoje. Porque estamos sendo, né, estou usando bastante esse tempo para ler bastante, principalmente a literatura internacional, que tem uma diferença, sobretudo em termos de metodologia de pesquisa, em relação à literatura nacional. Então, aprendendo ainda bastante coisa. Ô, professor, e quando foi que surgiu o interesse de se trabalhar com analogias, arte, poesia? Existiu um momento X que você parou e pensou assim, eu vou trabalhar com poesia, eu vou trabalhar com arte, eu vou trabalhar com analogia. Não, veja, são três coisas apareceram distintamente. Vamos lá, como costumo dizer, tal qual Jack Estripador, por partes.
A analogia foi assim, quando eu entrei no mestrado em educação, meu tema era a formação de professores. Só que como todo mestrando e ainda mudando de área, a gente costuma dizer que quer resolver todos os problemas do mundo. E era, de certa forma, o que eu tinha proposto era algo muito complexo. E numa reunião com o meu orientador, então, ele disse, você quer seguir nesse tema mesmo? Eu já estava querendo mudar de tema. Aí ele disse que eu tenho uma sugestão. Então, qual seria? Seria analogias. E aí eu desenvolvi com o professor Dácio, da UFSCar, tinha desenvolvido uma analogia com o professor Luiz Henrique, que é também da UFSCar, Departamento de Química, e ele propôs que eu trabalhasse então, com esse tema, e aí foi onde eu abracei as analogias desde então, e foi o tema da minha dissertação de mestrado, e daí saiu até o primeiro livro que eu publiquei, em 2010, né, que é Analogias e Instruções Problematizadoras em Aulas de Ciências, e aí surgiu o tema Analogias. Em relação à poesia, eu sempre gostei de literatura, sempre gostei de ler e me arriscava a escrever algumas poesias. E quando eu vim para a UFAL, eu tinha um aluno que também gostava muito dessa questão de arte e tal, e ele já tinha lido algumas poesias, ele falou, por que você escreve algumas poesias sobre química? Eu falei, é mesmo, mas é uma coisa difícil. Isso foi em 2012, 2013, eu fiquei com isso na cabeça, e aí foram surgindo algumas. Então, eu já tinha lido algumas, é um tema, existem algumas poesias relacionadas à ciência, mas eu comecei a escrever mesmo a partir de 2015, 2016. E aí, lógico, a arte ela entra no bojo dessa discussão, porque os poemas, né, o gênero textual poema, está dentro da literatura, que é uma expressão artística, né, uma das formas de arte, e a arte entra nesse contexto também, em função do gênero poema, e também em função muito do interesse pessoal, porque, lógico, a gente sempre gosta de música, de pintura, e aí eu fui estudando também muito por interesse pessoal, estudando um pouco de arte, de pintura, questões mais teóricas dos movimentos. E aí, a partir de 2016, 2017, então, é quando eu comecei a estudar, a me aprofundar um pouco mais nas questões teóricas sobre arte e educação. E aí foi quando junta tudo isso aí. E o ensino de química, esse é o grande desafio, né? Porque uma coisa é você falar sobre arte, falar sobre poema, ou mesmo o cinema, a música, mas aí você faz a discussão da produção artística apartada da discussão científica. Então, o grande desafio é a gente concatenar as duas produções de fato. Então, em termos de pesquisa e de metodologia de ensino, esse acaba sendo o grande desafio. Desafio. Professor, eu vi que o senhor tem uma publicação, inclusive você tem até um livro que é Ciência e Prosa, mas eu vou falar dele daqui a pouco. Mas eu vi que você tem um artigo publicado na revista Educa, que é multidisciplinar em educação, que fala sobre criação e representação de analogias por meio da linguagem corporal. Explica pra gente como foi que vocês fizeram isso. Bom, aí eu vou voltar um pouco então nesse tema da analogia, para a gente compreender um pouco. Então, quando a gente vai estudar a questão da analogia, a analogia ela é intrínseca ao ser humano. Então, se a gente for estudá-la teoricamente, a analogia é uma comparação. Então, mas ela é que tipo de comparação? Ela é uma comparação. Então, tem duas situações, dois fenômenos ou dois objetos, dois níveis, duas dimensões, e aí a analogia é o ato de pegar aquele objeto, aquela situação que é conhecida, e compará-la a uma situação que é desconhecida, para que, por meio da identificação das semelhanças, a gente possa compreender um pouco melhor aquilo que é desconhecido. No entanto, do ponto de vista pedagógico, tem um problema sério aí, que é o seguinte.
Quando ela é usada espontaneamente, a gente esquece as limitações, ou seja, aquilo que não é comparável. Então, isso do ponto de vista pedagógico é um problema seríssimo. Aí aparecem coisas do que não gosta, o átomo vai para uma festa, que são comparações bem famosas que a gente... ou pudim de passas, que é uma coisa que os alunos dão risada, que se colocar isso na avaliação já está errado, porque são comparações que não consideram os aspectos essenciais químicos envolvidos. Então, ela já é uma comparação. Só que ela já também é uma forma de raciocínio. Então, a gente tem uma dimensão psicológica da analogia, que é: eu faço associações, conversando, né, comigo mesmo, né, no cérebro, faço associações entre duas situações para tentar entender a situação menos desconhecida pela situação mais conhecida. Então, ele é um aparato psicológico que o ser humano usa desde sempre. Então, ela é uma forma de raciocínio e aí pode ser usada como um recurso de linguagem. No caso da... Por isso que a gente parte da perspectiva da tecnologia, é a gente dialogar, né, entrar em diálogo entre as situações conhecidas e desconhecidas. Só que para ela ser mais efetiva, eu preciso ter o meu estudante nesse processo de diálogo. Então, não basta, do ponto de vista pedagógico, eu externar uma analogia, eu usá-la apenas verbalmente. Isso pode trazer, e aí muitos estudos mostram, mais problemas do que, de fato, ser efetivos para o ensino do ensino. Então, as formas que a gente encontrou de fazer com que o estudante entre nesse diálogo, ou que ele se engaje, que é o termo que a gente usa, né? Que ele passa a ser um sujeito engajado pela própria aprendizagem, ele participando da construção. E uma das formas mais efetivas nesse processo é utilizando situações problemáticas, e aí, nesse caso, a gente usa o processo de modelização. O que é o processo de modelização? Aqui é abstrata e produz e usa modelos para explicar e compreender os fenômenos. Então, nesse sentido, esse processo de modelização é a construção de um modelo que dê conta de explicar ou entender algum fenômeno. Então, a gente parte da modelização corporal, ou seja, de utilizar o próprio corpo como análogo, então fazendo analogia com o fenômeno. Geralmente, alguma experiência que a gente teve é a partir de algum experimento, criar um modelo e representar esse modelo por meio da encenação corporal, como se os estudantes fossem partículas, por exemplo. E a gente tem a relação com a ciência, que estamos assumindo o modelo particulado da matéria, que é o modelo aceito, só que ao invés de eles ter uma bolinha, uma esfera, uma bolinha no papel, que é a representação imagética, o corpo dele passa a ser esse modelo particulado. É lógico que tem como eu disse, tem as limitações, que a gente não privar a discussão, tanto do que é similar quanto daquilo que não é similar. E quando ele se envolve no processo, o estudante mesmo pode ir percebendo os aspectos que não podem ser comparados. Então, basicamente, a representação analógica por meio da ensinação corporal leva em conta esses aspectos. É usar o próprio corpo como forma de representação, e isso vai cair na linguagem teatral, que é onde entra a arte também. Ô, professor, você já chegou a usar isso em sala de aula, né? Essa criação mesmo assim e a elaboração da analogia em sala de aula. Tem gerado um impacto positivo? Os alunos gostam? Qual é o feedback que você tem recebido? Veja, em termos de pesquisa, esse trabalho, né, que foi publicado foi um TCC de uma estudante, e isso foi uma aula de química em que eu fui professor e ela acompanhou o processo, criava situações, problemas a partir do experimento. A gente fez a gravação das ensinações e a análise disso. Eu costumo empregar
por exemplo, essas mesmas representações de algumas aulas, mas não em termos de pesquisa mesmo, que é quando a gente tem um instrumento para verificar o que pode resultar em termos de aprendizagem ou de engajamento. Esses estudos em termos de pesquisa estão começando. Agora, em algumas aulas eu já empreguei isso, principalmente quando são aulas básicas da química. E, em geral, o que a gente tem, alguns aspectos que estão discutidos nesse artigo, a gente tem um fator de engajamento elevado. O engajamento ele está relacionado às reações de comportamento, de emoção, e depois de pensamento, ou seja, cognitivo. E isso está muito conectado à questão da ludicidade desse processo e do fato dele ser um processo desafiador. Então, eu costumo dizer que o professor não é o facilitador do processo. Tem que ser o dificultador do processo. Em que termos, né? Em termos de colocar desafios para o estudante. Então, eu falo, não estou aqui para facilitar a vida de vocês. Estou aqui para dificultar a vida de vocês. É colocar desafios, colocar situações que eles precisam superar do ponto de vista da cognição. Precisam obter um conhecimento para superá-las. Os estudos mostram essas questões, uma possibilidade de engajamento, uma ludicidade, né, que dá o prazer, a alegria, são emoções que acabam sendo despertadas e podem recair no engajamento e, consequentemente, na aprendizagem. Exato, muito bom, professor. Você falando de emoções, de sentimentos, isso me remete à questão, por exemplo, do teatro. Você já chegou a trabalhar, né? Eu vi que você tem um trabalho de 2014 que trabalha justamente utilizando o teatro na questão da formação docente. O senhor acha que trabalhar com o teatro, ele é importante por quê? Que tipo de alcance o teatro tem que, de repente, uma aula tradicional não alcançaria? Não teria os mesmos efeitos? Veja, nesse trabalho específico, a gente usa o teatro como ferramenta de divulgação científica. Né? Eu vou contar um pouco de história também, porque nesse curso, né, na universidade onde eu me formei, havia um grupo de teatro científico que foi um dos primeiros teatros científicos do Brasil. Foi criado em 1989, se chama Alquimia, até hoje esse grupo existe. Então, essa ideia, ela, de certa forma, ela vem desse grupo que faz teatro como divulgação científica. A gente tem dois caminhos, né? Tem esse caminho do teatro como divulgação, que ele pode ter um papel importante. Agora, quando a gente fala do teatro para a aprendizagem em si, aí talvez entre naquilo que eu tinha de tecnologia. O processo mais interessante talvez seja o envolvimento maior dos estudantes na construção do todo. Porque na construção do roteiro, porque o roteiro é onde a gente pode inserir, por exemplo, as cenas, os diálogos em que envolvem a ciência. Então, quando ele vai construir esse roteiro, ele vai precisar estudar o conceito e vai precisar materializar no script, né, na forma do texto. Pode envolver aí um experimento para efeitos, por exemplo, para efeitos visuais. Então, é preciso estudar esse experimento, ter contato, também com os conhecimentos ali envolvidos para a realização do experimento. Então, talvez, pensando no teatro, para a sala de aula, esse envolvimento na construção ele seja mais efetivo do que trazer uma ferramenta, uma peça pronta. Os estudos vêm fazendo também uma situação, geralmente uma situação controversa, o que a gente, como estudante de mestrado, que a perspectiva dela ia ser mais ou menos nessa direção, a partir de uma situação controversa, que no caso dela vai ser, por exemplo, a situação do projeto Manhattan, na Segunda Guerra Mundial. A partir dessa situação, os estudantes criam um roteiro e eles mesmos fazem a gente trabalha com essas curtas também, num único ato, né, de 5, 6 minutos, que sejam no tempo da aula também. E não precisam de
figurinos rebuscados, ou toda a questão de uma peça de teatro em mais atos seria imprescindível, né? Exato, muito bom. Professor, dentro do mesmo contexto, se trabalhar com arte, um dos seus trabalhos é trabalhar com arte que envolveu a questão da etnia, etnia Ah, racial. Aí me diga uma coisa, o que é que tem a ver com química isso? Como é que eu posso trabalhar relações étnico-raciais com o ensino de química? Como foi que isso se tornou possível? E por que você acha que, no seu ponto de vista, esse tipo de estudo ele é importante para a sociedade? Eles perguntaram a mesma coisa nesse artigo aí. Mas vamos lá. Esse é um trabalho desse estudante que eu comentei, e ele tem interesse, né, muito grande pela arte, então, e também pela questão da etno-racial. Então, por que não a gente tentar explorar produções artísticas que tratam desse tema, e elas são muito variadas, né? Tem muitas produções, e aí nós pegamos uma letra de música, né, e uma pintura que é do Cândido Portinari. O Portinari, ele nasceu, né, ele é do interior do estado de São Paulo, e no período onde a cultura cafeeira avançava muito rapidamente, era um dos pilares da economia do Brasil, e ele foi muito influenciado. Então, muitas das produções dele estão relacionadas a essa cultura do café. E aí o que acontece? Quem é que trabalhava no café? Basicamente eram que, apesar de terem sido libertados, eles não conseguiam variar outros postos de trabalhos por variadas questões. Então, o Portinari retrata bastante dessa questão do trabalho do negro. E aí o que a gente propõe, em termos da química, são mais questões ligadas à própria formação do cabelo, da cor da pele, que estão diretamente associadas às características do negro nessa situação, e concomitante à discussão das questões sociais e da análise artística da pintura, levando em conta todo esse contexto histórico. Mas esse é um trabalho mais... Esse artigo está mais com vista teórico e não prático de sala de aula. Ele tem uma análise mais teórica. Professor Wilmo, você chegou assim em algum momento, porque às vezes quando a gente é da área de ciências exatas e naturais e de repente a gente decide trabalhar um pouco mais com as áreas de humanas, às vezes nós somos um pouco não tão compreendidos. Você teve dificuldade de trabalhar, de juntar essas duas áreas, em levantar essa bandeira, e mergulhar e colocar isso em prática em sala de aula e transformar em artigos, livros? Você teve alguma dificuldade? Esse é um ponto, de fato, bem tido já há muito tempo. Falando mais da minha perspectiva, né, do meu caminho pessoal, eu não tive digamos assim, muitas barreiras nesse sentido. Mas também é preciso levar em consideração o período histórico, porque o parecer do CNE, do Conselho Nacional de Educação, em 2001, ele amplia a carga horária das práticas, né, dos prisionários e cria a prática como componente curricular. O Estado geral um curso de leitura tinha uma duração de 200 a 300 horas. 300 horas é o legal até 2001. A partir de 2000 se cria a prática como componente curricular com 400 horas e o estágio mais 400 horas. Então a gente tem uma elevação, né, mais que o dobro da carga horária, disciplinas específicas para discutir a prática pedagógica e, no caso específico, do ensino da química. Então, a demanda por profissionais em função disso passou a ser muito grande. Ao mesmo tempo, a gente tem o crescimento da pós-graduação em ensino de ciências no país, que a gente salta de 3, 4 programas em 2001 para
final de 2008, em torno de 80 programas, e hoje a gente está batendo a casa de 300 programas de pós-graduação. A gente tem um salto exponencial, crescimento muito grande, e tem a expansão das universidades. Então, nesse contexto todo, penso que a área de ensino, de um modo geral, ela foi muito favorecida. No entanto, há sim uma questão histórica, e a gente tem aqueles que foram criados, por exemplo, ainda nas décadas de 70, de 80, que é uma questão muito tecnicista do que seja o ensino, que seja pesquisa e ensino, que é que, põe qualquer um aí que ele dá conta do Estado, dá conta disso. E a forma que a gente tem de combater isso é que a área, e hoje acho que a gente tem feito bastante isso, é uma área de pesquisa cujas características são diferentes, mas porém ela tem a sua rigorosidade, né? E para você publicar dentro dessa área é preciso ter uma fundamentação. Então, uma forma da gente combater isso também, e eu costumo dizer muito, é que a gente também, a área de ensino, ela precisa publicar assim como as outras áreas, levando em consideração de tempo, né? Um artigo numa revista bem qualificada na área de ensino demora um ano de primeira avaliação. A gente tem recebido coisas de Covid aí, artigo aceito em 3, 4 dias. E artigos curtos, né, de 3, 4 páginas. Isso é impensável, né, dentro de educação e ciências. 6 meses, 7 meses, é o mínimo que a gente tem para a primeira avaliação. Daí para ele ser publicado, então, é um tempo maior. Professor, tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Eu vou me aproveitar pelo fato de você ser coordenador do PPG-Sim e vou perguntar, a gente sabe que existem vários programas de pós-graduação em ensino de ciências e matemática voltado para o mestrado, mas eu sei como tem muitos pós-graduandos nos acompanhando aqui, que são mestrandos, quais são as perspectivas e se existem programas de doutorado profissional para esses professores que estão fazendo mestrado na parte de ensino de ciências e matemática e pensam em continuar, avançar para um doutorado. O senhor sabe nos dar alguma informação nesse sentido? Olha, o profissional, como ele é uma regulamentação, porque a gente tem a regulamentação do mestrado profissional, mas o doutorado profissional ele foi regulamentado muito recentemente. Então, a gente tem alguns cursos, inclusive a Universidade Federal da Bahia de Campina Grande acabou de aprovar um doutorado profissional em Educação em Ciência e Matemática, mas como ele é uma regulação nova, a gente não tem muitas perspectivas de doutorado profissional ainda. Agora, a gente tem doutorados acadêmicos que nessa área, eles acabam tendo essa característica profissional, porque grande parte dos doutorandos, e mesmo dos mestrandos hoje, eles são profissionais já em atuação em função da escassez tremenda de bolsas que nós temos. Então, a gente quase não tem bolsa, a gente quase não tem perspectiva de bolsas, e há uma perspectiva ainda de diminuição dessas bolsas. Enfim, é uma situação bastante crítica essa qual estamos. E essa perspectiva dos doutorados acadêmicos, e aí a gente tem aqui próximo, né, o doutorado da Federal Rural de Pernambuco, são os mais próximos, e da Federal da Bahia. E esse agora recente de Campina Grande. Certo. Ô professor, antes de a gente, que eu quero voltar de volta, né, para a nossa pauta de analogias, arte e poesia, mas antes eu queria saber se você tem a internet 4G no celular, que a sua fala está cortando um pouco, a gente consegue acompanhar,
Mas dá umas cortadas assim. Não sai do Instagram, por favor. Vê se consegue colocar de repente a É, 4G sem sair. Eu acho que ele saiu. Vamos ver se ele volta. O professor Wilmo, ele tem um livro chamado Ciência e Prosa, onde ele trabalha questões relacionadas ao ensino de ciências, com prosa, mas com arte e com poesia também. Ele o voltou, problema professor? é. Eu troquei a conexão. Eu tenho 4G, Tá mas melhor, a gente tem duas redes. tá Vamos. melhor. Mas eu troquei a conexão. Vamos Eu tava, tentar. eu tava aqui fuxicando com o pessoal, falando sobre o seu livro, Ciência e Prosa. Fala um pouco sobre esse livro pra gente. Eu coloquei a capa do livro no history do nosso Instagram e todos os artigos que o professor Wimo disponibilizou pra gente tá no link da bio do nosso Instagram. Mas o professor Wimo tem outros materiais que de repente vocês dão vocês seguem ele no Instagram, manda e-mail e ele sai disponibilizando. O Wimo ficou muito melhor agora, viu? Por que você não usa essa internet desde o começo? Ué, não sei. Ficou. Fala A pra gente gente um vai pouco. tentando, né? Vamos ter... Mas vou falar que para mim piorou, mas tudo bem, vai. Se para Ah, vocês foi? melhorou, Pra que gente tá importa. ótimo. Pra gente tá ótimo. Fala pra gente sobre o seu livro um pouco, por favor. Bom, então, esse livro, ele vem justamente dessa provocação que me foi feita há uns anos atrás, e eu fiquei com essa questão na cabeça de construção de um material que trouxesse poesias relacionadas à química, à ciência de modo geral. Então, o livro ele surge dentro dessa ideia e também para trazer uma linguagem da química, pelo menos no nosso modo de entender, né, que fosse mais palpável a quem não está habituado à química. Mas há controvérsias porque meus estudantes encontram muitas dificuldades para entender os textos desse livro aí, que eles já me relataram. Mas a ideia foi mais ou menos essa. Então, cada capítulo ele se inicia com um poema. Geralmente tem duas situações só que não são específicas sobre ciência, mas geralmente é um poema sobre ciência. E ao longo do texto, a gente vai fazendo a discussão do poema, dos conceitos dentro daquele poema, trazendo sempre algumas situações práticas, cotidianas e bastante questão da história da ciência também, que era Muito bom. algo que me incomodava bastante entender da onde surgiu, de onde veio aqui, por exemplo, o tal do diagrama de distribuição de energia, onde surgiu isso, como é que... Então aí eu fui buscando referências em relação a isso, fontes históricas basicamente primárias, então consegui originais das publicações de Niels Bohr, por exemplo, de 1915, 14, de London e vários outros, e fui fazendo um relato histórico de como alguns conceitos foram surgindo. Então a ideia do livro é basicamente essa, é mostrar uma ciência um pouco mais, digamos assim, contextualizada do ponto de vista histórico e do ponto de vista do que é mais prático, de curiosidades. Então tem sugestão de experimento, sugestão de filme. Então cada capítulo traz pelo menos uma sugestão de filme e uma sugestão de experimento. Então tem algumas coisas que fogem de um texto acadêmico, né, padrão. Como é que a gente faz para conseguir um livro desse, professor? Bom, agora tá difícil, né? Mas É é, verdade. porque correr, essa questão toda. Mas tem a livraria da física, eles têm, e eu também tenho alguns exemplares. Então são as duas formas, né? Pode me mandar contactar diretamente, aí pode ser até pelo Instagram, via e-mail, ou pela internet, pelo site da Livraria da Física, e aí faz a compra pelo site, eles também mandam. Pronto, viu aí, pessoal?
Se quiser adquirir o livro, o professor já passou aí as diretrizes. Professor, essa questão todinha de trabalhar analogia, arte, poesia, tudo isso é para tornar o ensino da química algo mais agradável, né? Mais acessível para os alunos. Aí, quando a gente pensa em termos de divulgação científica, você falou aí da questão da contextualização, da importância. Quando a gente pensa em termos de divulgação científica, que parâmetros são importantes eu considerar se eu quiser realizar uma ação de divulgação científica? Olha, a primeira questão aí que a gente vai. São várias, né, vários aspectos que vamos precisar nos atentar. Mas talvez os dois primeiros assim que eu vou precisar olhar é o meu público e o meu espaço, né? São os dois pontos de partida, digamos assim. Qual vai ser o público, ou quem é o público, e qual vai ser o espaço. Então, por exemplo, nessa situação é uma situação de divulgação científica, né? O público ele é variado, ele é amplo, mas desde que tenha acesso à internet, né? Senão até a gente fica com problemas. E o espaço é a mídia social. Então, são os dois pontos de partida. Então, eu vou pensar em... A minha ação, ela está direcionada a qual público, porque dependendo do público, pode ser um público bem abrangente, como pode ser um público mais restrito. E qual é o espaço para o desenvolvimento dessa ação? Porque às vezes pode ser um pátio da escola, uma quadra, um shopping, né? Vocês têm experiência nisso também, a própria universidade. Então, são as duas questões mais genéricas. Entra em conta, né? Entra na discussão outras especificidades, mais relacionadas ao que vai ser exposto, no caso que a gente é a curação da exposição, né? Os objetos expositivos, se é um objeto, se é um experimento, se é uma dinâmica, enfim. Aquilo que vai promover aquilo que o público vai interagir, vão ter contato, vai mediar o conhecimento, são os objetos. E aí, outra questão é se essa mediação vai se dar com a atuação de um sujeito ou não. Então a gente vai entrando em outras especificidades, que a gente vai entrar na questão da linguagem utilizada. Com o público também a gente entra e vai aprofundando em outros elementos. Mas, de um modo geral, assim, a primeira coisa a se pensar é... Então, o objetivo da ação, público direcionado e espaço. E depois a gente vai afunilando. Professor, o senhor orienta mestrado, orienta doutorado também, orienta TCC nessa área de analogias, como é que é? Porque de repente o pessoal está na graduação, está pensando em fazer um TCC, é possível fazer um TCC nessa área? Se eu quiser fazer um mestrado em educação, eu posso seguir por essa área de divulgação científica, trabalhar com analogias, trabalhar com poesia, como é que funciona? Eu tenho essa possibilidade? Certamente. TCC é mais complicado agora, né? A gente já está com vários. Mas os temas, eu costumo ser bem aberto a também o que o estudante traz, mas dentro dessa linha, tentando não fugir muito dessa questão. Então, há sim essa possibilidade aqui em Alagoas especificamente, né? E não só comigo, tem outros colegas também. Tem o nosso programa de ensino de ciência e matemática, que você faz parte também, a gente pode, acho que fortalecer essa questão da divulgação, então essa é uma possibilidade em termos de pós, né? Tenho agora o mestrado em educação, da qual também oriento, tanto o nível de mestrado quanto doutorado, e nós temos o recém-aprovado, o mestrado em ensino e formação de professores, com sede em Arapiraca, e também tem vários professores que vão atuar nele, e também é uma possibilidade, também estou nesse programa, e aí é uma possibilidade em termos de pós-graduação. E estamos aguardando aí numa expectativa muito grande já há algum tempo
o resultado nós encaminhamos uma proposta de doutorado em ensino em rede, que envolve basicamente grandes instituições do Nordeste, né? Tem a Federal de Alagoas, Federal de Sergipe, a Federal Rural de Pernambuco, a Federal do Ceará, a Federal de Campina Grande, a Estadual do Sul da Bahia, se eu não me engano, Instituto Federal do Ceará. Então, é uma rede de, se eu não me engano, 9 instituições públicas, maior parte delas federais. A UFAL vai ser um polo, e aí a gente prevê a criação desse doutorado, a aprovação ainda esse ano, ampliando as possibilidades de acesso à pós-graduação, no caso a nível de doutorado. Então essas são as opções que nós temos, e também tem os colegas aí, Pernambuco, a gente tem vários contatos, Sergipe, então gente para trabalhar também não falta. Caruaru tem um programa de pós-ensino, Recife, com mestrado e doutorado, Natal ficando um pouco mais longe, mas a gente tem outros lugares aí que temos contato e podemos indicar sem problema nenhum para os interessados. Sempre é bom. Isso é importante porque a gente pode dizer que hoje, né, na nossa realidade atual, as expectativas são outras, né? A possibilidade de continuação dentro dessa linha de pesquisa, dentro dessa área, é totalmente diferente de alguns anos atrás, né, professor? Certamente. A gente vem até, o nosso PPG-Sim completa 10 anos, né? E aí eu venho fazendo um panorama, é justamente isso. Se a gente pega o início desses programas, mesmo aqui no Nordeste, o que acontecia? Ou era importação de gente que vinha de fora, né? Ou professores que já estavam aqui e iam fazer a sua pós-graduação, seu doutorado nas outras regiões. Hoje a gente muda um pouco, nós temos uma condição real de ser autossustentável na produção de doutores, de mestres e doutores na área de ensino de ciências e aí na área de ensino de química, consequentemente. A despeito de Alagoas ainda a gente estar um pouquinho atrás de outros estados, por exemplo, Pernambuco, muito forte, acho que eu não consigo nem contar, eles devem ter uns 12 ou 13 doutores em ensino de química em Pernambuco. E Sergipe também tem uns 5 ou 6, se eu não me engano. Então Alagoas ainda está um pouco atrás nesse quesito, mas vamos, né, a gente vai trabalhar para isso, né, para poder angariar e crescer a nossa área por aqui também. É verdade. Professor, a gente está caminhando para encerrar a nossa live, mas antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse um recado, considerando até o pedido da Marcha Virtual pela Ciência, de qual a importância da pesquisa científica das nossas universidades para a sociedade, em especial da pesquisa feita na parte de ensino de química, ensino de ciências. Bom, no nosso caso, a gente tem uma grande especificidade, é que boa parte da nossa pesquisa é uma pesquisa aplicada, né? Então, é uma pesquisa que reverbera diretamente na atuação do professor, principalmente se o nosso pós-graduando, por exemplo, é um professor em atuação, porque muitas vezes ele desenvolve o projeto com a própria sala, enfim. Então, isso tem um impacto direto na prática, e isso vai mudando muito o contexto. Então, acho que eu destacaria a importância da nossa pesquisa em ensino, esse caráter de possibilidade aplicado. Mas também a gente não pode perder de vista as questões objetivas, que são as condições do professor hoje, condições reais dele desenvolver um trabalho e se desenvolver como professor nas condições reais que nós temos de salário, de condições, de estrutura, de número de estudantes. E é muito triste a gente ver, por exemplo, um professor que, né,
batalha 4 anos de graduação, esperando um concurso para ganhar algo em torno de R$ 2.000 por mês. E várias outras profissões, não desmerecendo, mas, por exemplo, um soldado militar da polícia, do corpo de bombeiros, ganha em torno de 4.000 com ensino médio, e um professor de química precisa ter 15 turmas com 40 alunos para ganhar algo que não é nem muito próximo disso. Enfim, eu destacaria a importância da pesquisa, mas também a pesquisa ela está limitada por todas essas condições que fogem um pouco ao o que a pesquisa pode resolver, pode dar de resposta aos problemas que tem na sociedade. O pessoal de Rondônia está acompanhando a gente, viu, professor? Eu vi aqui. Estão comentando aqui. O pessoal está parabenizando, gostando da iniciativa. O pessoal está nos acompanhando, dizendo que está muito bom, dizendo que é um momento de ruptura do ensino de ciências voltado para a metodologia repetitiva e monótona. Então, é uma iniciativa boa de trabalho. É um comentário aqui da Isabel. Ela disse que teve a oportunidade de conhecer no ENEC, em Acre, em 2018, e gostou muito do seu trabalho. São comentários, né, aqui da nossa live. Então, gostaria de agradecer, professor Wilmo, por ter aceito o nosso convite em vir conversar conosco aqui na nossa live de maneira informal, que é justamente esse o nosso objetivo, deixar o nosso conhecimento extremamente mais acessível a toda a comunidade. Então, agradeço muito a sua disponibilidade em estar conosco. Agradeço à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia, ao grupo de pesquisa Aqui Ciência, que é um grupo de pesquisa em ensino e extensão em química, à Pró-Reitoria de Extensão pelo edital UFAL Conectada, a todos os professores que puderam nos acompanhar. Coloquei aqui professora Simone, professor Mário, professora Edma, professora Eliane Campessato, professor Wander, professor André, e a todos, a nossa diretora, que está dando os parabéns pelo seu trabalho exatamente agora, professora Francine, a todos os ex-alunos, pós-graduandos, o pessoal de Rondônia que veio nos acompanhar. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Amanhã nós teremos uma live com o professor Gerson Moll, que é falando sobre a inclusão no ensino de química. O professor Gerson Moll tem um trabalho muito bonito também, muito importante, competente para a sociedade. O ensino de química para cegos, para surdos, é um trabalho muito bom também. Então, amanhã a gente se encontra novamente aqui, às 8 horas, com o professor Gerson Moll. Obrigada a todos e, mais uma vez, obrigada, professor. Eu que agradeço e parabenizo também pelo trabalho, que é um trabalho de divulgação e bem importante, que com todos os problemas que a gente tem de acesso à conexão, né, o que vale a reflexão sobre como é que essa EAD vai se configurar aí, que há uma forçosa entrada dela, principalmente na pós-graduação, mas a gente percebe que ainda temos limites a serem superados. Mas vocês estão aí de parabéns pela iniciativa e agradeço mais uma vez a lembrança. E vamos lá, né? Continuem nesse trabalho. Vamos lá, obrigada, professor. Tchau, pessoal, boa noite e até amanhã.